Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Parte de cálculo técnico, parte de geometria. A gente vem trabalhando aí a parte de localização, né? Referência de área e outras informações com base nas figuras aqui indicadas, né? Bom, então no quarto vídeo a gente vai falar sobre a localização incremental dos pontos A, B e C. No último vídeo a gente falou sobre a localização absoluta e agora sobre a localização incremental, né? Na localização incremental, o que acontece? O ponto deslocado ele se torna referência para o ponto subsequente. Muitas pessoas que trabalham, tanto na parte de metrologia, parte de programação, é muito comum, né, ter um uso mais frequente da localização incremental, né, porque no caso da localização incremental, você vai ter a distância de um elemento para o outro. Né? Então, às vezes, você está com um projeto, né, de um mecanismo, um desenho de uma peça, enfim, você vai ter a referência do desenho e não um plano ali específico para verificação. Né? Então, o incremental acaba sendo tão utilizado. Então, basicamente, quando se tem uma referência de um ponto, aquele ponto se torna a referência para o outro. Né? Então, o que não muda é o primeiro ponto, porque ele vai estar também com base na origem do sistema, então não muda. Quer dizer que a localização do ponto A no incremental vai ser a mesma do absoluto, porque é a distância em x e a distância em y, mesma coisa, não vai mudar nada. Então, nesse caso aqui, eu vou só copiar aqui a coordenada que a gente já tinha visto, que era x60 e y50. Então, não muda nada. Agora, o que acontece para o ponto B? O ponto A vai ser a origem em relação ao ponto B. Inclusive, muitas pessoas se confundem quando tem deslocamento diagonal, raio. A questão de raio entra também em outras informações, não é o caso aqui. E aí, no caso, como é só um valor na diagonal, quando eu passar a referência do ponto B em relação aqui ao ponto a coordenada do movimento, da verificação, vai ser de um ponto em relação ao outro. Então, a trajetória desse deslocamento é que vai formar a diagonal, e não nenhum comando específico. Então, é só passar a referência ali da localização. E aí, no caso, o que a gente precisa? Da distância referente a x e da distância referente a y. O ponto A ele vai ser referência agora para o ponto B. É a lógica que eu comentei no início. O ponto deslocado ele se torna a referência para o ponto subsequente. Então, como a gente já verificou a localização do A, o A agora vai ser referência para o B, e depois, para o C, a referência vai ser o B. Bom, então, como eu disse, a gente precisa dessa distância aqui, dessas distâncias, vou verificar logo o x, que é essa distância aqui, deixa eu pegar aqui a coordenada. Então, basicamente, ele está nesse ponto aqui, 60, e está indo para o 90. De 60 para 90, a gente tem uma distância de 30 milímetros, então a localização dele para o x vai ser x30. E para o y também 30, porque é aquela referência do raio. Então, vê que ele está aqui no ponto 50 e está indo para o ponto 80, 80 menos 50 vai dar 30. Então, a referência para o ponto B vai ser x30, y30. x30, tudo positivo, x30 e y30. Eu vou falar sobre esse comentário que eu fiz, tudo positivo, mas tudo positivo por quê? Porque o deslocamento foi para a direita, e ele subiu. Então, nesse caso, a referência, imagina o seguinte, imagina que aqui é a referência aqui da coordenada cartesiana. Quem viu o último vídeo, a gente falou exatamente sobre dividir a referência aqui dos quadrantes. Então, nesse caso, dividindo aqui nos quadrantes, essa referência aqui ela vai ser uma referência positiva, tanto para o x como para o y, mas porque o B se deslocou para esse ponto, não é o que vai acontecer com o C. Por quê? O que é que vai ocorrer agora? O ponto B não vai ser a origem para o C, então é como se a gente tivesse aqui. Então, o ponto C em relação ao x, a gente já está vendo que ele vai ficar negativo. Para o y, ele não vai ficar nem negativo nem positivo, porque ele está exatamente na linha de referência. Ou seja, para o y ele vai ter a referência 0. Então, vamos lá. Do B em relação ao do C, que vai ser com base no B, a gente vai ter essa distância aqui. A gente vai ter essa distância aqui, que a gente já sabe que é 30. Só que a gente não pode colocar 30 positivo. Ele vai ser o que? 30 negativo. Se por acaso a gente colocasse x30, de vez de o ponto fazer esse deslocamento, essa verificação, ele iria para o outro lado. Então, a gente vai ter x menos 30 e o y ele nem vai subir, nem vai descer, ou seja, nem positivo nem negativo, ele vai ficar na mesma linha, então o y será 0.
Então a coordenada aqui vai ser x menos 30 e y0. É a coordenada do ponto C aí na base incremental. Vou até dar um enquadramento aqui para vocês observarem, tirarem dúvidas, enfim, fazerem os esboços de vocês, mas basicamente é essa a lógica que a gente tem com base nas características aí das coordenadas absolutas incrementais, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias, e é isso, valeu!